A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui nesse culto de ensino da Palavra de Deus. E hoje o ensino vai ser esse livro, Evangelismo, como ganhar almas para Cristo. Detalhe, de maneira correta, porque não é fácil ganhar uma alma. A Bíblia diz: quem ganha almas é sábio. Para ganhar uma alma é muito difícil, mas para perder é facinho. Para construir um prédio demora anos, para destruir demora segundos. Então, como ganhar almas? Qual é a forma certa de evangelizar? Existe ou não? O peixe que está na água, podemos pegar ele de qualquer maneira ou não? Tem que saber a maneira certa de pegar o peixe. E Jesus falou, né? Eu vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então você é um pescador. O mundo é o rio, é o mar, é o oceano. Será que você tem pegado algum peixe esses tempos ou não? Ou você está com uma varinha lá e ninguém tem um peixe belíssimo? Alguém já ganhou alguma alma para o reino de Deus? Digo amém. Eu ganhei uma alma há muito tempo atrás, batizei ela nas águas, orei para Deus batizar com o Espírito Santo, batizou, coloquei na porta, depois cooperador, diácono, presbítero, e depois ele dirigiu a igreja e recentemente ele faleceu. Então uma alma que eu ganhei, formei, está lá no céu, um galardão eu terei. E esse pastor é do Brás, é o pastor Tiago, lá até da Luiz Mateus, e ele está na glória hoje. Como ganhar almas? De maneira certa, porque tem muita maneira errada de ganhar alma. O que é que significa evangelho? A palavra evangelho é boas novas. Digam comigo, boas novas. Evangelho significa boas novas, ou notícias boas, notícias novas. Evangelho. Qual que é o evangelho? É os 4 livros do Novo Testamento, é chamado de evangelho. Preste atenção, o coração da Bíblia é os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o cérebro da Bíblia é Provérbio. Provérbio é o livro da sabedoria. Provérbios 4 e 7. O que está escrito lá? Sabedoria é a coisa principal. Então o cérebro da Bíblia é o livro de Provérbios. O coração da Bíblia é os evangelhos. E as pernas da Bíblia é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante, sim ou não? Como é que você ia descobrir, se não fosse o Antigo Testamento, como que Deus criou o mundo? Adão, a Arca de Noé, Moisés, Abraão. Como é que você ia saber, se não for o Antigo Testamento? Então o Antigo Testamento é a sombra das coisas que havia de vir. Deus falou: Moisés, mata o cordeiro, para simbolizar o cordeiro. Moisés, faça pão, para simbolizar a minha ceia futura. Então, o livro de Provérbio tem 31 capítulos, e o dia mais que tem o mês é 31 dias no mês, ou seja, um capítulo por dia. Dia 1, você leu Provérbios capítulo 1, dia 2, você lê Provérbio 2, dia 3, você lê Provérbio 3,
quando o mês termina, 30, 31, você já terminou de ler o livro de Provérbios. Alguém já leu o livro de Provérbios aqui? Diga não. Amém? E o coração da Bíblia é Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu era jovem, eu lia somente o Antigo Testamento. Eu só lia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eu só lia só mais o Antigo, que eu gostava. Mas de repente apareceu um profeta na rua, não me conhecia, e disse: Deus está mandando você ler o Novo Testamento. E aí, eu passei a ler o Novo Testamento, há 30 anos atrás. E hoje as minhas maiores mensagens são do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento conta a história de Cristo. E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? As maiores mensagens da Bíblia estão nos Evangelhos. O Sermão da Montanha, que espetáculo de sermão! A mulher samaritana, Jesus evangelizando, Nicodemos, Jesus dizendo: é necessário nascer de novo. Então as maiores mensagens da Bíblia estão nos Evangelhos. Amém, meus irmãos? E os Evangelhos é o seguinte: Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos escreveu para os romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. João escreve para os gentios, apresentando Jesus como filho de Deus. Quem gosta de evangelizar aí, diga amém. Gosta mesmo? E às vezes nós estamos jogando a linha do peixe de maneira errada. Porque se o peixe é pequeno, o anzol tem que ser o quê? Pequeno. Se o peixe é grande, o anzol tem que ser... Eu sou pescador, nasci em beira de rio. Cada peixe tem um tamanho de anzol. Sim ou não? A comida certa, tem peixe que não come pão, não come carne, peixe vegetariano. Então às vezes nós vamos na praça e jogamos a isca errada. A isca que mais o peixe come é pão, carne, minhoca, não é? Se você jogar, por exemplo, arroz, uns comem, outros não. Se você jogar pizza, uns comem, outros não. Tem mistura, tem isca que todos os peixes comem, mas tem isca que não. Assim é você quando vai na praça. Qual é a isca do pescador? Quem sabe? Qual é a isca dos pescadores? Do pescador. O pregador tem uma isca. Qual é a isca do pregador? Diga comigo: Jesus Cristo. Pronto, você vai na praça, é para falar de quem? Jesus. Não adianta você chegar lá na praça e começar a dizer: a igreja católica é Babilônia, os mormons não são de Deus. Isso não é isca para peixe. Você está espantando os peixes. Se você for pescar e fazer barulho na água, os peixes vão embora. E se você ficar bem quietinho, jogar o anzol certo, com a isca certa, vai pegar o peixe, não vai? Então, na praça, na rua, você fica quietinho em relação às outras religiões, igreja, política, pastor, não critica, não faça nada, joga a isca. Qual é a isca? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é isca. Qual a outra isca? Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma isca: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essas são as palavras-chave para você evangelizar. Vai na praça, vai na rua, para falar mal de igreja e de pastores, está errado, não pode. Eu já vi gente na internet, no YouTube, falando mal do Brasil, mal dos políticos, mal da igreja, mal de pastores, está jogando a isca errada, meu irmão, está dando tiro no próprio peito. E na rua falar mal de igreja é o soldado atirar nele mesmo. O soldado tem que atirar no exército inimigo e não no seu exército. Você vai lá na praça para falar mal de igreja, você está dando tiro no teu exército. Vocês entenderam? Digam amém. Então você vai na praça para falar de Jesus. Jesus salva, cura, batiza. Qual foi a pregação oficial que as Assembleias de Deus nasceu? Através de Daniel Berg e Gunnar Wrigg, em 1911, aqui no Brasil. Qual era a mensagem-chave deles? Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. Diga comigo: Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. Pronto, a Assembleia de Deus nasceu com essas palavras. É o resumo de toda a Bíblia. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito e em breve voltará. É um resumo da Bíblia. Daniel Berg e Gunnar Wrigg, fundadores das Assembleias de Deus em 1911, pregavam essa mensagem. E o que você tem pregado na rua, hein? Alguém já pregou aqui nas ruas e nas praças ou não? Eu já. Eu lembro quando eu era jovem, falei sobre Noé. Hoje eu não falaria nem de Noé, não. Falaria direto no assunto. Jesus te ama, Jesus te salva, chega a Ele, aceita Ele como teu Salvador. São palavras sábias para colocar na rua. Teve um pregador que foi pregar em outro país. Lá ninguém conhecia Jesus nem a Bíblia. Aí tinha um intérprete. E o pregador falando: eu venho aqui em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí o intérprete interpretando: eu venho aqui em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí o intérprete deu um toque para ele: rapaz, por que tu não vai logo direto no assunto? Esse povo aqui não sabe nem quem é Jesus, quanto mais quem é Abraão, Isaac e Jacó. Então você não vai para a praça falar em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A maioria não conhece nem Jesus, vai conhecer esses homens. Quem entendeu, diga amém. Quem foi o maior evangelista? Quem foi o maior evangelista na Bíblia Sagrada? Jesus Cristo. O maior evangelista do mundo foi Jesus Cristo. No Antigo Testamento tinha 3 ministérios: profeta, rei e sacerdote. Moisés foi profeta, mas não foi sacerdote. Arão foi sacerdote, mas não foi rei e nem profeta. Davi foi rei, mas não foi sacerdote e nem profeta. Então, no Antigo Testamento, nenhum homem conseguiu ocupar os 3 ofícios. Somente Jesus Cristo, profeta, rei e sacerdote. Quando que Jesus foi profeta? Quando a mulher samaritana olha para ele em João 4:29
e diz: vejo que tu és profeta. Quando que Jesus é rei? Quando os magos vieram até os pais de Jesus e falaram: viemos adorar o que é nascido rei dos judeus. E sacerdote está lá em Hebreus 7,17: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no Antigo Testamento, nenhum homem ocupou os 3 ofícios. Pode ser, ô pastor, tá bom aqui o estudo, tá gostando, irmão? Sim ou não? Nenhum homem do Antigo Testamento ocupou os 3 ofícios, os 3 ministérios. Arão era o que na Bíblia? O que era Arão? Sacerdote. O que era Davi? Rei. O que era Moisés? Profeta. Então, no Antigo Testamento, o homem só podia ocupar um dos 3 ofícios. Ou ele era profeta, ou ele era rei, ou ele era sacerdote. Moisés foi profeta, mas não foi rei nem sacerdote. Arão era sacerdote, mas não foi rei e nem profeta. Davi foi rei, mas não foi sacerdote nem profeta. Nenhum homem. Samuel era profeta, diz a Bíblia. Deus chamou ele para ser profeta. Ah, mas ele fez serviço de sacerdote. Ele ajudou, mas não era o seu ministério. Deus deu ao ser humano 2 mãos, a direita e a esquerda. Qual é a perfeição? O lado direito, sim ou não? Com o lado direito eu faço o meu desígnio, com o lado esquerdo eu faço a chamada. Ou seja, se você quiser crescer, você tem que seguir uma lei chamada lei do foco. Você tem que descobrir o teu dom, para que Deus te chamou. Já Jesus ocupou os 3 ministérios. Jesus foi rei, foi profeta e foi sacerdote. E hoje, existe profeta, sim ou não? O que você acha, pastor? Existe profeta, sacerdote, rei, sim ou não? Na Bíblia tem os ministérios proféticos e os dons ministeriais e os dons espirituais. O que seria hoje o profeta? O profeta hoje é aquele que prega a palavra, cura, libertação. Esse é o ministério profético. E o sacerdote é o pastor. Pastor é sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não trabalhavam, eles ficavam dentro do tabernáculo, não era? Ficava só lá dentro da igreja, não fazia mais nada. O rei hoje é o empresário ou o político. Preste atenção, quando um pastor abre uma empresa, geralmente não cresce, porque não é o desígnio dele. Se ele abre uma igreja, cresce. Empresa é para empresário, é um rei, ministério de rei. Profeta também, se ele abrir um negócio, não vai crescer, porque o dom dele é ministério profético. Você tem que descobrir. Eu já abri vários negócios e nunca cresceu, mas eu tenho uma irmã que abriu uma empresa e cresceu. Tem gente que abre empresa e cresce, mas essa mesma pessoa, se abrir uma igreja, não cresce. Quem está entendendo, diga bem. Jesus é o evangelista por excelência. Jesus pregou 2 tipos de evangelismo: evangelismo pessoal
e evangelismo em massa. Que evangelismo pessoal? É pregar para uma só pessoa. Evangelismo pessoal. E evangelismo em massa é pregar para a grande multidão de pessoas. Os maiores sermões de Cristo foram evangelismo pessoal. Foram para uma só pessoa. O evangelismo de Jesus para a mulher samaritana é um evangelismo extraordinário. Mulher, se tu crer, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o evangelismo para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Os maiores sermões de Cristo, o Sermão da Montanha. E o porquê é o nome Sermão da Montanha? Sermão da Montanha, porque quando Jesus estava pregando, ele estava em cima de uma montanha. Sermão da planície, ele estava no plano. Sermão da montanha, ele estava na montanha. Quem está entendendo, diga amém. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer, fica à vontade. Agora eu vou entrar num assunto aqui interessante. Jesus, o excelente evangelista. Jesus é o rei dos pregadores. Paulo é o príncipe dos pregadores. Sabia? O príncipe dos pregadores da Bíblia é Paulo. Depois de Paulo, na história secular, Charles Spurgeon. Depois, Wesley e muitos outros pregadores que pregaram muito. Mas Jesus é o pregador por excelência, porque ele pregou para uma pessoa só, como também para a multidão. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele pregava para a multidão e pregava para uma só pessoa. Tem gente que quer pregar só para a multidão. Jesus parou tudo que tinha para fazer, para pregar para a mulher samaritana. Jesus parou tudo que tinha para fazer, para pregar para Nicodemos. Jesus parou tudo para atender um cego. Então, Jesus é o pregador por excelência. Os apóstolos eram evangelistas. O evangelista é aquele que ganha alma. É os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uns são chamados somente para apóstolo, que é o que abre igreja. Outros, profeta, que é o que trabalha com cura, revelação. Outro, evangelista, que é o que ganha almas. Outros, pastores, que pastoreia. Outros, mestre, que é a área do ensino. Todos os apóstolos de Jesus eram evangelistas. Pedro foi orientado por Deus para ir lá na casa de um homem só, Cornélio, a pregar a palavra. E Pedro foi lá, pregou a palavra, Cornélio aceitou e foi batizado com o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Para quem que Jesus disse: eu te darei as chaves do reino de Deus, do reino dos céus? Para quem? Para Pedro. Que chave foram essas? São 7 chaves.
chave da ciência, chave da sabedoria, chave do poder de pregar o Evangelho. Então Jesus não falou, eu te darei a chave. Não, plural, sabia disso aí? Plural. Eu te darei as chaves. É igual Deus quando vai criar o homem. Deus não falou, faça o homem a minha imagem. Como que ele falou? Façamos, é plural. Desçamos na Torre de Babel, é plural. Você sabia que Jesus criou Adão? Que o Espírito Santo também criou Adão? Deus usou a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora eu vou entrar num assunto aqui muito interessante. Quem gostaria de ganhar almas, diga amém. Quem foi, uma pergunta aqui para vocês, quem foi o primeiro missionário entre os gentios do Novo Testamento? O primeiro missionário do Antigo Testamento, nós sabemos que foi Jonas. E do Novo Testamento, quem foi, hein? Quem foi o primeiro missionário dos gentios no Novo Testamento? Tem gente que diz, foi Jesus para a mulher samaritana. A mulher samaritana não era gentia, ela era judeus misturado com gentil. Vocês sabem a origem do gentil? É 750 anos antes de Cristo. O rei da Síria pega os judeus, leva cativo, e ficou um pouco de judeus em Israel. Esse pouco de judeus casou com gentios. Quando os judeus voltaram, viram que ele estava casado, aí deu o nome samaritano. Samaritano é judeus casados com o povo gentil. Quem é o gentil? Povo sem Deus. A raça humana está dividida em três: igreja, gentil e judeu. Ou a pessoa é judeu, ou ele é igreja, ou é gentil. Gentil é povo sem Deus. Então o primeiro missionário entre os gentios foi Pedro, que pregou para quem? Cornélio. Pedro vai na casa de Cornélio e prega a minha palavra. Pedro foi e pregou para Cornélio. Cornélio era gentil, portanto, o primeiro missionário do Novo Testamento a pregar entre os gentios foi Pedro. Tem muita gente que pensou em Paulo e outros dizem que foi Jesus, mas não. Agora eu vou entrar num assunto maravilhoso: a trilogia do ministério de Jesus. Alguém sabe qual é a mensagem de Jesus? O que ele fez no seu ministério? Três coisas: trilogia do ministério de Jesus. Diga comigo: ensinar, pregar e curar. Olha só, tem hora que Jesus diz: vai, ide, ensinai todas as nações. Tem hora que ele diz: ide e pregai. Por que ele usa pregar e depois ensinar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque pregar é só falar. Ensinar tem que ter respaldo. De domingo é fácil errar aqui, ninguém percebe. Mas na escola dominical, no culto de doutrina, peneira, é peneira fina. Domingo à noite é peneira grossa, pode errar, muita gente ali nem percebe, dá glória a Deus e pronto. Na escola dominical, se errar, os alunos já apontam, errou. Então pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa. E eu vou ensinar uma coisa muito interessante para vocês agora, preste atenção. Pregar mexe com a emoção, ensinar mexe com a razão. Vamos gravar isso, porque a mãe do ensino é a repetição.
A criança levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Daqui a pouco ela aprende a nadar, a andar, a voar, a saltar como atleta, mas ela repetiu repetidas vezes de andar, não foi? Então, a mãe do ensino é repetição. Por isso que eu quero que vocês repitam algumas coisas. Quando a gente fala, o nosso cérebro guarda mais. Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos lá. Pregação mexe com a... Vamos lá, todo mundo aprendeu. Pregação mexe com... Está fraco. Vamos mais forte. Quando eu dizer pregação, você diz emoção. Vamos lá. A pregação mexe com a emoção. Isso, agora vocês despertaram. Porque pregar é chorar. Jesus está aqui, ele batiza. Aí o cara chora e cai debaixo do banco. Aí vai para casa. Aí pergunta para ele: foi bom o culto? Foi. O que você sentiu? Muito poder. O que você aprendeu? Ah, não lembro. Aonde foi lida a mensagem? Não lembro. Tem culto que é maravilhoso, mas o cara não lembra onde leu. E eu percebo esses cultos. Só que eu sou observador. Eu observo onde lê, o que canta, o que prega, o que erra, o que chora. Eu observo tudo. É meu dom observar. Entendeu? Então, o pregador prega, o crente sai dando glória, cheio do poder, mas no outro dia ele não lembra de nada. Aí que eu falo, a pregação mexe com a emoção, chora mesmo, mas e o raciocínio? Já o ensino mexe com a razão. Vamos lá, o ensino mexe com a razão. Hoje aqui vocês estão crescendo. Domingo vocês vão adorar, somente adorar. Domingo não é um culto bom para aprender. Apesar que é o seguinte, existem 3 cultos. Quem quer saber, diga amém. Jesus fazia 3 cultos, pastor, aqui na Bíblia. 3 cultos. É a trilogia de Jesus. O culto do ensino, diga culto de ensino, culto da pregação e o culto da cura. Jesus tinha 3 cultos. Jesus chegou em algum lugar e falou: hoje o culto é a cura. Quem quer ser curado faz a fila. Jesus curou todos. Outro dia ele falou: sermão da montanha não é pregação, é ensino, é razão. E outro, ele entrou na sinagoga e começou a pregar. Então Jesus tinha 3 cultos: culto da pregação, culto do ensino e culto do milagre, da cura. Aí é que está, a igreja precisa de 3 cultos: culto público, que geralmente é o culto do milagre. Culto de domingo é o culto da pregação, e o culto de doutrina é o culto de ensino. Tem igrejas que só ensinam, não pregam. Outras só curam, não ensinam. Não é assim, pastor? Por exemplo, a igreja de Deus é Amor trabalha com cura, mas não tem ensinamento. A igreja mundial trabalha com cura, mas não tem ensinamento. A igreja presbiteriana só ensina, mas não trabalha com cura. Já a Assembleia de Deus é a única que trabalha com cura, com ensino e com a pregação. Sabia disso? Então, o bom pregador, Jesus não só pregava, ele pregava e ensinava. Só que tem um detalhe: ele mais ensinou do que pregou. Se Jesus pregou 1000 vezes, ele ensinou 2000 vezes. E ele não só mandou pregar,
mas mandou ensinar. Tem uma hora que ele falou: vai lá e pregai para todas as nações, batizai. Tem hora que ele falou: ide e ensinai. O ensino é tão importante. Hoje nós pregamos em pé, né? No tempo de Jesus não se pregava em pé. Por quê? Os judeus entendem que quando o assunto é muito especial, importante, tem que sentar. Não é assim que o pastor fala? Senta que eu tenho um assunto para te falar. Assunto importante e ninguém fala em pé. Não é verdade? Senta aí que eu quero conversar contigo. Não é assim que se fala? Quando o assunto é importante, sentava. A pregação da sinagoga do tempo de Jesus, o preleitor não era em pé, era sentado. Ele sentava na cadeirinha e pregava sentado, porque para os judeus a mensagem sentada era mais importante que a de pé. E Jesus pregava como tendo autoridade, mas também ele ensinava. Jesus mais ensinou do que pregou. Pregar é fácil, irmão. É chegar aqui e falar um bocado de coisa. Jesus está aqui, Deus está aqui, sinta aprendendo Deus, tem anjo aqui, chora, tal. Só isso. Mas no ensino, meu irmão, é diferente. No ensino tem que trazer bagagem, tem que trazer nutriente. Preste atenção que eu vou ensinar vocês uma coisa. Comer um cachorro quente é alimento. Comer uma maçã é nutrição. Diga comigo: alimento e nutrição. Pastor, comer cachorro quente, coxinha, pastel, você se alimenta, mas não nutriu a célula. Não nutriu. A célula está com fome. Mas comeu uma goiaba, banana, maçã, nutriu a célula, porque as frutas têm nutriente, sim ou não? É a mesma coisa da pregação, meu irmão. Pregação vazio é alimento, pregação com ciência, entendimento da Bíblia é nutriente. Pregar é dar isso aí para o povo sai barriga cheia, mas não entendeu nada, no outro dia não lembra de nada. Foi alimento, porque o nutriente nutre a alma e o espírito. A pessoa lembra da palavra do outro dia, fica com uma semana a palavra na cabeça. Isso é nutriente, é a ciência da palavra. Pregadores têm que trazer ciência, explicar o texto e o contexto. O que eu vejo hoje, de 90% das pregações, não tem nutriente, não tem bagagem, não tem profundidade nas escrituras. Lê o texto, sai do contexto, viaja longe da mensagem. Tem que pregar, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Diga comigo: ler, explicar e aplicar. Eu vejo hoje só aplicação, eu não vejo explicação. Eles leem o cego de Jericó e falam: você que está cego vai ver e tal, mas não explica a história bíblica. Nós precisamos de mensagem que tem nutriente, a ciência da palavra, senão vamos ficar barrigudos espiritualmente, mas de mentalidade pequena. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Você tem que amadurecer, entendeu? Tem culto que é só de ensino. O crente: estou triste, ninguém pulou, ninguém chorou, entendeu, meu irmão? A criança vem para a igreja é para brincar, correr, pular. A criança não quer arroz e feijão,
que é pirulito. O crente, quando vem para a igreja, que ele quer só revelação, cura e não quer a palavra, ele é menino espiritualmente. O almoço é a palavra. A sobremesa é uma revelação, é uma cura, mas o que sustenta não são a sobremesa, mas o almoço, que é a palavra de Deus. Amém? Então, lembrando, Jesus tinha 3 cultos: o culto da cura, o culto do ensino e o culto da pregação. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Só que você não vê na Bíblia Jesus orando pela cura. Não. Mostre para mim qual foi o enfermo que Jesus orou. Nenhum. Não lembro aqui. Se eu esquecer, vocês podem me lembrar. Jesus não orava na hora do enfermo, sabe por quê? Ele já orava antes. Jesus orava antes do monte. Quando chegava no enfermo, ele receba, sai, receba. Só isso. Porque ele já tinha um depósito. Jesus orava no monte todos os dias, das 3 horas da manhã até as 6, 7 horas da manhã. Então, meu irmão, orar por cura é bom, mas se você ora muito por trás, você só determina: receba e sai dele. Jesus estava expulsando os demônios, facinho. Pedro ficou várias horas para expulsar uma legião. Sai, não sai, está amarrado. E João falava: sai, e Pedro está amarrado. Tem muitos pastores que é assim, ele fala: está amarrado, e o outro: sai dele. Aí o demônio fica confuso, não sabe se sai ou se amarra. Pedro estava amarrado, João: sai dele. Pedro: está amarrado, João: sai dele. Ficaram 4 horas brigando com o demônio. Cansou. Aí lá vem Jesus descendo do monte. Aí Jesus: está acontecendo aí? Tem 4 horas que estamos brigando aqui com esse demônio. Jesus: 4 horas, Pedro? O que está acontecendo aí? Está endemoniado aí? Jesus: traga o menino aqui, rapaz. Aí Jesus estralou os dedos e o demoniado ficou liberto. Aí Pedro falou: não, eu estou 4 horas expulsando esse demônio e não sai. Jesus estrala os dedos e sai. Aí na hora do almoço, Jesus sentado com Pedro: Jesus, me fala um negócio. O que o senhor tem que eu não tenho? Por quê? Porque eu tentei expulsar o demônio 4 horas e o senhor só chegou e falou: sai. Nós anda junto, come junto, bebe junto, dorme junto, nós estamos juntos. O que o senhor faz diferente que eu não faço? Aí Jesus: me observa. Jesus foi para o monte, atrás da moita, Jesus falava com Deus 3, 4 horas. Aí Pedro: já sei, a única coisa que Jesus faz que eu não faço é ficar atrás da moita 3, 4 horas em oração. Aí Jesus falou: Pedro, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí depois que Jesus morreu, Pedro foi para a moita, ficou lá 3, 4 horas e curava, batizava e ganhava muitas almas. O grande segredo é orar. John Wesley orava muito, Charles Spurgeon orava muito, e muitos outros heróis da fé oravam muito e ganhavam muitas pessoas para Jesus. Então Jesus é o maior evangelista. Ele pegava, curava e ensinava a palavra de Deus. E Jesus formou os apóstolos. Bom líder forma líderes, viu? Tem
pastor e gerente. Gerente trabalha pelo dinheiro, pastor trabalha pelo amor e pela obra. Pastor trabalha pelo reino, gerente trabalha pelo dinheiro. Gerente não forma líderes, e o pastor verdadeiro forma sucessores. O líder verdadeiro não se conhece enquanto ele não morre. Diz a Bíblia que um grão de trigo cair na terra e não morrer, não nasce. Toda semente para nascer tem que morrer. Foi por isso que Jesus era uma semente de Deus, morreu para nascer. O feijão verde não nasce, ele tem que secar, morrer para nascer. Então, meu irmão, o bom líder não se conhece ele vivo, se conhece depois que morre. Por quê? Porque depois que morre, a liderança dele explode se ele é um bom líder. E se ele é um péssimo líder, vai cair. Um pastor abre uma igreja. Se ele morrer, o sucessor continuar, ele foi um bom líder. Se o pastor morrer, a igreja falir, ele foi um péssimo líder. Bons líderes formam sucessores. Gerente tem medo de perder o cargo para algum liderado. Nós temos que formar líderes. Jesus formou líderes. Eu vou, mas vou deixar 12. Eu vou, mas vou formar alguém. Moisés foi embora, mas ele formou quem? Josué. Elias foi embora, mas formou quem? Eliseu. Davi foi embora, mas formou quem? Salomão. Jesus foi embora, mas deixou quem? O Espírito Santo, os apóstolos. Quando você for embora, quem você vai deixar? Quem você vai deixar? Se eu morrer hoje, eu já deixo mais de 1000 professores de teologia que nasceu de mim. Já formei mais de 20.000 alunos. Desses 20.000, pelo menos 1.000 já está dando aula. Se eu morrer hoje, eu deixei liderados, líderes, formei líderes. Bons líderes formam bons líderes. Você não tem medo de morrer e deixar herança para ninguém? Tem que fazer um filho para deixar herança? O bom líder deixa herança espiritual. E qual a diferença entre herança e legado? Quem sabe? Herança é material, legado é espiritual. Herança é patrimônio, legado é o caráter deixado como exemplo. Herança eu deixo para alguém, legado eu deixo em alguém. Lembra de foi pregar domingo? Tu sabe que teu servo, o Obadia lá, esposo da viúva, do azeite, tu sabe que o teu servo era temente, ele deixou um legado, mas não deixou patrimônio. Qual é mais importante, irmão? Você morrer e deixar para o teu filho? Legado ou herança? Legado ou herança? Vamos lá. O que é que eu estou ouvindo? Os dois. Porque Obadias lá, o esposo da viúva do azeite, falou assim: teu servo era temente, deixou um legado, não foi? Mas e a herança? Qual foi a herança que ele deixou? Qual foi? Dívida. Diga dívida. Deixou uns capetas soltos para correr atrás dele. Foram lá buscar o filho dele para matar, para trabalhar. Foi. Deixou os cachorros soltos. Tem um homem de Deus, profeta, que ora, cura, vai embora e deixa a mulher pagando aluguel, desempregado, endividado.
E agora? Qual mais importante? Legado ou herança? Diga comigo, os dois. Os dois. Por quê? Você vai deixar só um prédio gigante, mas não deixou exemplo de homem de Deus, nem mulher de Deus? Não, minha mãe deixou uma casona, mas ela não te ensinou o caminho do céu, não? Não. Então deixou herança, não legado. Paulo não deixou herança, deixou legado. Jesus não deixou herança, deixou legado. Mas é dever nosso deixar herança, a casa, o carro, herança. Firmar ele na igreja, batizar, legado. Meu pai, sua filha, se um dia você partir, sua filha, meu pai foi pastor, orava de madrugada, orou por mim, me batizou, legado. Meu pai deixou uma casa para mim morar e mais duas alugadas para mim não precisar trabalhar, herança. Então nós temos que deixar os dois, amém? Não só o legado, como também herança. Meus irmãos, a mensagem está boa, mas nós vamos parar por aqui. Quem gostou, diga amém. Amém. Quem vai deixar legado para os seus filhos, diga amém. Amém. Herança para os seus filhos, diga amém. Amém. Eu, se eu morrer hoje, eu deixo herança. Qual é a herança? Uma casa aqui perto e um bom dinheiro na bolsa de valores para receber dinheiro mensal. Para quem não me conhece, eu dou aula de ações, invisto em bolsa de valores e vivo da bolsa de valores. Se eu morrer hoje, minha família não passa fome. E a sua? Passa? Tem irmãos na igreja, a maioria, que se morrer, além de não deixar nada para a mulher, casa, nada, carro, nada, ele deixa uma dívida e a mulher vai fazer vaquinha para enterrar o caixão dele. 90%. 90% dos irmãos vão fazer vaquinha para enterrar o próprio corpo. Deixou nada, o miserável. Deixou um bom exemplo de homem de Deus, mas um legado, uma herança péssima. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter esse carinho. Eu espero que vocês cresceu, que eu passei nutriente para vocês nutrir. Amanhã, na semana que vem, vocês vão ficar lembrando, nutriu, cresceu e alimentou. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Pastor? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor.